Boa tarde, amigos do Grupo de Estudos Espírita Iluminação Crística. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Bênção de saúde para todos vocês. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite formulado pelo Grupo Espírita Iluminação Crística para ministrar esta palestra, que é o argumento justo do livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, e dizer para vocês que estou bastante lisonjeada com o convite formulado. Um grande abraço para a amiga Adeildes. Sintam-se todos abraçados. Feito isso, passamos para a nossa prece para poder darmos início à nossa palestra da tarde de hoje. Ainda que seja uma palestra gravada, mas vai cheia de emoção, cheia de energia, cheia de boas vibrações, para que vocês se sintam envolvidos nessa energia que está sendo colocada pela espiritualidade maior, que aqui está nos assistindo, nos intuindo e nos amparando. Amigo e Mestre Jesus, envolva todos nós aqui presentes na tua luz, no teu doce magnetismo, na tua energia amorosa, para que assim, Senhor, possamos nos sentir envolvidos, comprometidos e buscarmos assim prosseguirmos confiantes, prosseguirmos intimoratos na nossa jornada evolutiva, na certeza da tua presença, Jesus amado, na certeza da presença da espiritualidade maior, dos amigos espirituais, do Jeike, bem como os espíritos amigos que nos assistem, nos intuem e nos amparam, para que possamos realizar o trabalho da tarde de hoje. Porque o próprio Mestre asseverou: onde estiver reunido um ou mais em meu nome, aí estarei. Então, com essa certeza, Jesus, damos por iniciado os nossos trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o argumento justo do livro Jesus no Lar, que eu vou pedir a vocês licença para ler essa grandiosa lição que o irmão, o espírito Neio Lúcio, trouxe para todos nós, tão necessitados de esclarecimentos, tão necessitados de contributo, para que assim possamos nos sentirmos fortalecidos para prosseguirmos sempre adiante, para frente e para o alto. A lição do nosso irmão Neio Lúcio começa assim: o argumento justo. À noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Jesus sempre se reunia na casa de Simão para relatar trechos do Evangelho no lar. Tadeu e André, atacados horas antes nas margens do lago,
por alguns malfeitores, sim, porque nessa época também existiam malfeitores, não é só na época nossa que existia violência, nessa época também existia. Então, prosseguindo, viram constrangidos a reação apressada. Não surgira consequências graves, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Vou fazer um parêntese. Atormentados e irritadiços, como qualquer um de nós ficaríamos, ainda pela nossa insuficiência espiritual. Prossegue a lição. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através do pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma e, podendo conter-se, Tadeu clamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento. Mas como trabalhar em favor da humanidade nestas condições? Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se André, alegando choroso, porque quando um começa a reclamar, o rosário de reclamações prossegue. Então, parando Tadeu, foi a vez de André. Mestre, que será de mim? Ao seu lado, sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Abro um parênteses. Quem de nós também não tem um pouco de André, não é mesmo? Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal, qual me vejo? Calando-se André, interferiu Pedro, considerando. Por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Pedro se colocou logo como o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca, dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Veja quantos Andrés, quantos Tiagos e quantos Pedros não temos por aí. Às vezes deixando de assumir o seu trabalho na seara espírita, de amor, de compreensão, de dedicação, justamente por se acharem insuficientes. Prossigamos na lição. Então ele diz, dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim, insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se à de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido.
Na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muitas vezes, depois de reconfortar-me antes as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei, na realidade, um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador? Outras vozes, se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu: em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro alado. A meu parecer, os anjos, na indumentária celeste, ainda não encontraram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Prossegue Jesus, o meigo Rabi da Galileia. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-nos no campo de lições da terra. O remédio, prossegue o meigo Rabi, antes de tudo se dirige ao doente. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente. O ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor, a irradiar-se da fisionomia de todos. Todos ficaram com esse rubor. E uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. Então, meus amados, o que o espírito Nélio Lúcio quis nos trazer dessa lição? Essa lição está mostrando justamente as fraquezas que existiam também nos discípulos de Jesus. Isso mesmo, os discípulos de Jesus tinham vacilações, tinham fraquezas, assim como nós.
Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas. E foi isso que o mestre asseverou no final. E ao reconhecermos, vamos transformá-las. Vamos buscar angariar habilidades para que assim a gente possa subir na nossa jornada evolutiva. Imagine vocês, se fôssemos esperar pessoas ilibadas para ministrar palestra, para dar passe, para dar comunicação mediúnica, ou seja, para trabalhar na seara espírita, ficaríamos com a seara vazia. Meus amados, não temos que ser perfeito para começarmos a colocar a mão na massa. A messe é grande e poucos são os operários. Lembremos da palavra do nosso mestre amado. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Tomem do arado e da charrua e saiam a arar. Saiam a lavrar a terra e após lavrada, semeie as sementes que um dia virão a florescer e a posteriori frutificar. E darão frutos doces, frutos maravilhosos, para que assim possa aplacar a fome dos viajantes sedentos pela estrada. Porque, meus amados, essa lição nada mais quer nos falar do que a tão propagada, tão propalada e tão protelada reforma íntima. Reforma íntima. E nada mais é do que um processo contínuo de autoanálise, de conhecimento da nossa intimidade espiritual. A nossa intimidade espiritual. Para que assim possamos nos libertar de nossas imperfeições. Ou seja, despojar do homem velho, do homem vicioso e construirmos o novo homem cheio de virtudes. Porque tudo que nós precisamos é aprender a dominar as nossas emoções, ou seja, a educar as nossas emoções, a modular as nossas emoções, para que a gente consiga atingir o domínio de nós mesmos. A vida, meus amados, não é uma coisa fácil de se viver, é sabido. É algo muito complexo e difícil de ser transmitido por palavras, além de se constituir em uma imensidade de situações com uma infinidade de nuances. Só que precisamos ressaltar, entender e compreender que todas as ferramentas necessárias para começarmos essa nossa construção interior já estão dentro de nós. Tome posse dessas ferramentas. Pegue o seu cinzel e vá desbastando as suas arestas. Pegue o seu formão
e vai ajudando a retirar os excessos desnecessários. Comece a compreender que essa jornada aqui é muito breve. É muito breve e célere. Então, não temos, meus amados, mais tempo a perder. Não temos. O tempo urge. E se perdermos essa oportunidade, e se a cortina do palco da vida fechar, não vão adiantar as lamentações, porque teremos que entrar em uma fila imensa do outro lado da vida, para que assim possamos novamente reencarnarmos e fazermos tudo o que deveríamos já ter começado há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. É sabedoria, meus amados, evitar o que é evitável e tolerar calmamente o que é inevitável. Diz a sabedoria milenar que o ego, que é a inteligência, é o pior inimigo do eu, que é o espírito. Embora o eu, que é o espírito, seja o melhor amigo do ego. Até hoje, através dos séculos e milênios, o ego intelectual, que vamos chamar de serpente, guerreia o eu espiritual, que é Deus. Em consequência dessa prevalência da inteligência negativa sobre o espírito positivo, a humanidade está sujeita a doenças e à morte. Está sujeita a doenças e à morte. Mas quando o eu divino integrar em si o ego humano, realizar-se-á o que Moisés vislumbrou num futuro longínquo, que foi o aparecimento do homem perfeito, sem males nem morte. Sem males nem morte. Porque à medida que nós vamos purificando, à medida que nós vamos elevando o nosso padrão vibratório e, consequentemente, sutilizando o nosso perispírito, vamos adentrando a outras moradas cada vez mais elevadas da casa do Pai. E lá não existe dor. Lá a morte é natural, porque é apenas uma transformação. Lá só campeia o bem. Já está inscrito na consciência dos seres que lá habitam. E o servir e o doar é algo normal. O que para nós ainda insuficientes espirituais é uma coisa bastante penosa. É bastante penosa. A nossa humanidade atual não se comporta como humanos. Estão se comportando mais como homens primitivos, ainda dominado pelos instintos, e não humanos dominados pelos sentimentos, que são os instintos já transformados. Não vivemos, meus amados, numa humanidade definitiva e ideal. Não vivemos. Vivemos ainda numa humanidade provisória e imperfeita. Provisória e imperfeita. Todo sofrimento que aqui ainda campeia pela nossa necessidade de evolução. Campeia pela nossa
resistência ou renitência de irmos de encontro às leis divinas, quando deveríamos ir ao encontro e andarmos lado a lado com elas. Porque as leis divinas são leis imutáveis, são leis imperiosas, são leis harmônicas, como tudo no cosmos é perfeito e harmônico. Os imperfeitos e desarmônicos ainda somos nós, que estamos continuamente prosseguindo, dando passos gradativos para que nos tornemos cada vez mais seres lucígenos, porque fomos criados para a felicidade. A lei do progresso, meus amados, é uma lei natural e que a gente pode emperrar por um tempo, colocando, vamos dizer assim, uma pedra na roda da carroça, mas que não vamos poder segurar por muito tempo, porque a lei do progresso se faz necessária. E nós, como seres lucígenos que somos, temos que deixar a nossa luz brilhar, afinal, somos centelhas e fagulhas divinas. Somos centelhas e fagulhas divinas. É, pois, de suprema sabedoria que o homem mude de perspectiva e atitude. Que o homem mude de perspectiva e atitude. E isso não quando for vítima de uma tragédia. Não, mas em tempos de paz e bonança. Já temos que estar preocupados em fazermos essas mudanças, sem precisar chegar à tragédia. Muitas vezes é necessário vir a crise para que dê uma sacudidela na gente e a gente possa prosseguir. Porque senão a gente se acomoda. Porque senão a preguiça toma conta do nosso ser. E nós ficamos paralisados. Não retrogradamos porque espírito não retrograda. Mas ficamos paralisados. Ficamos medrosos. Ficamos desencorajados. E não podemos. Quando se sentirem assim, eleve o pensamento a Deus em uma prece fervorosa. E vocês terão espíritos amigos a auxiliá-lo na jornada. Não vão fazer a jornada por vocês, mas vão intuí-lo, ajudá-lo, auxiliá-lo, sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um. Dificilmente, o sofredor alcançará essa serenidade durante o sofrimento. Se antes dele não a tiver alcançado. Sabe por quê, meus amados? O remédio contra as dores não deve ser tomado apenas na presença delas. Apenas na presença delas. Mas o remédio deve ser tomado antecipadamente, em tempos de saúde e tranquilidade, porque o remédio é, sobretudo, uma profilaxia e não somente um corretivo. Então, o homem deve vacinar, o homem deve imunizar todo o seu ser com o soro da verdade sobre si mesmo, para que na hora da tragédia ele esteja fortalecido e não sucumba ao impacto das bactérias mortíferas da revolta e do desespero. Essas duas bactérias, da revolta e do desespero. Por isso que o remédio, como uma vacina, deve ser tomado
preventivamente. Nós temos a tendência natural de sempre justificar nossos defeitos com racionalismo. A gente vê o argueiro no olho do nosso irmão, porém, não conseguimos, olha que o argueiro é algo pequenino, e nós não conseguimos enxergar a trave imensa, exacerbada no nosso olho. Estamos sempre com o dedo em riste, percebendo o defeito do outro, esquecendo que todo defeito ou toda qualidade que eu vejo no outro, sou eu que as possuo, só que ainda não consigo perceber em mim, não consigo vislumbrar algo que já é meu. E eu deveria já ter tomado posse. Então, como dizem os psicólogos, a gente faz a projeção, ou seja, usamos a teoria do espelho. Então, essa justificativa dos nossos defeitos são artimanhas e tramas inconscientes. Portanto, procuremos conhecer a fundo esses nossos defeitos em todas as suas particularidades. Sem vergonha, é meu, eu acolho, e ao acolher, eu vou buscar transformá-los. Todos nós temos um lado luz e um lado sombra. Compete a gente ampliar a nossa luz cada vez mais, para que as trevas batam em retirada. Então, precisamos conhecer a fundo. E como eles nos afetam. Como é que esses defeitos nos afetam? Localizando as ocasiões em que estamos mais vulneráveis às suas manifestações. Aí, procuremos então nos afastar desses procedimentos e buscar ferramentas adequadas para substituí-los em nossos comportamentos. Conforme assevera Jung, o que negas te subordina. O que você nega, você torna escravo dessa negação. Prossegue Jung, asseverando: o que aceitas te transforma. Então, se eu aceito e acolho um defeito meu, é porque eu já reconheço. E ao reconhecê-lo, eu vou buscar transformar, eu vou buscar ajustá-lo. Porque, meus amados, essa doutrina de amor nos ensina que nós devemos nos colocar no lugar do outro. Porque ao nos colocarmos no lugar do outro, fazendo esse exercício diuturnamente, a gente irá frear os nossos instintos primeiros, que às vezes sai do nosso interior em uma ebulição vulcânica. E ao sair nessa ebulição vulcânica, a gente sai esparramando larvas para todos os lados. Quando, se a gente fizer o exercício de se colocar no lugar do outro, a gente vai raciocinar da seguinte forma: eu gostaria de ser tratado da forma que eu estou nesse exato momento tratando o meu irmão, de caminhada e de jornada evolutiva? Se a assertiva for uma afirmação, prossiga, porque está de acordo. Se for uma negação, recue. Porque ao atingir o irmão nosso de jornada e caminhada evolutiva, nós estamos atingindo o nosso próprio Pai, que é Deus. Porque nós somos filhos de Deus.
e, assim, irmãos de toda a humanidade. E Deus, como um Pai boníssimo, fica a esperar, com os braços abertos, o momento do nosso arrependimento, para que assim possamos, com um laivo de lucidez, retornarmos ao redil de amor. Porque nenhuma ovelha se perde. Deus ama todos nós, independente dos nossos defeitos. Jesus, quando desceu aqui na terra, jamais excluiu alguém do seu rol de amor, do seu rol de convivência. Ele trazia os cobradores de impostos, ele trazia os leprosos, as prostitutas, ele trazia as mulheres, ele trazia os doentes, porque ele mesmo asseverou: eu vim para os doentes, eu sou o médico das almas. Ele não marginalizava ninguém, ele não deixava ninguém fora do seu redil de amor. Os mais necessitados ele trazia para mais perto, porque eram carentes de amor, de atenção, de afago, de misericórdia, de aconchego. E outro dia eu estava lendo um trabalho científico, Davidson, não sei se é Heine Davidson, eu me lembro bem desse sobrenome dele, Davidson. Ele fez uma pesquisa que quando a gente começa a desenvolver a misericórdia, a gentileza, o afeto, a compaixão, essas virtudes impactam em nossa vida de uma forma tão produtiva, tão positiva, que nos traz mais saúde, mais força, mais coragem, mais alento para prosseguirmos na nossa jornada evolutiva. E ao invés disso, a gente fica querendo alimentar a raiva, o ódio, a maledicência. Coisas que, em primeiro lugar, irão prejudicar a nós mesmos. Causar, inclusive, distúrbios ou deterioração de órgãos sadios nossos e transformar até em uma doença maligna. Então, busquemos a sintonia com o universo, busquemos a sintonia com o nosso Cristo interior, busquemos a sintonia com o nosso anjo guardião, com o nosso mentor. Ele está sempre do nosso lado. Às vezes a gente não percebe por causa do turbilhão de tormentos em que estamos envolvidos. Mas eleve o seu pensamento e ao fazer isso elevará a sua vibração. Entre numa oração fervorosa e você será tomado por uma auréola fluídica de amor, de luz, de paz, de atração com espíritos maravilhosos, trabalhadores do bem, do amor e da verdade. Porque Deus não chama, não escolhe só os capacitados. Porém, Ele capacita os seus escolhidos. Todos nós somos capazes e competentes. Os espíritos amigos asseveram que a gente não consegue levar a termo a missão assumida, os nossos compromissos assumidos antes de reencarnarmos, não é porque eles são pesados, é porque nos falta coragem e força de vontade. Porque Deus não dá o fardo pesados que não dê para os seus ombros. Ele só dá o fardo na medida dos seus ombros. E Jesus asseverava: meu jugo é leve. Meu fardo, aliás, é leve. E meu jugo é suave. Basta crer. Basta confiarmos. Basta ter fé
no sentido de confiar, que nos trará a esperança do verbo esperançar, que é buscar, mover, acreditar e seguir adiante. E seguir adiante. É bem verdade que continua sendo difícil encarar com vontade de mudar a realidade íntima própria de cada um. E exercer o esforço de conseguir o progresso moral. A cada minuto de nossa vida, antes de iniciar qualquer ação, façamos este exercício de nos perguntarmos sempre, isto que estou fazendo agora seria bem aceito por Deus ou pela minha consciência? Isso que eu estou fazendo agora, vou repetir, seria bem aceito por Deus e pela minha consciência? Se for aceito por Deus e pela consciência, o processo é correto. Continue a fazer. Se não for, devemos descontinuar imediatamente o que iríamos fazer e não pensar mais nisso. Descarta, não serve. O que não é bom para mim, não é bom para o outro. Até porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. A nossa consciência, meus amados, é o nosso sinalizador. Escute sempre a voz da consciência. Escute as suas intuições. Todos nós temos. Escute. Comece a abrir os seus ouvidos. Comece a abrir os seus olhos. Comece a angariar os olhos de ver. Porque você vai conseguir perceber as mínimas nuances, os mínimos detalhes. Porque se ficarmos só no olho de olhar, vamos ficar apenas na superfície. Sigamos assim o que Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos disse, e eu vou pedir licença para ler aqui para vocês essa questão de Santo Agostinho. Ele diz, só um minutinho, tenho que achar, meus amados. Aqui. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticaram durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvesse feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedesse em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censurarias. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ou seja, se Deus me chamasse de volta para a pátria espiritual, prossegue Santo Agostinho, teria que temer
o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada mais pode ser ocultado? Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmo. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, vou repetir, as respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Palavras de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. O que Santo Agostinho fez nada mais do que uma autoanálise de tudo que ele tinha feito durante o seu dia. E qualquer um de nós pode fazer isso. Rever o que a gente fez de certo e de errado, ou o que deixamos de fazer, que poderíamos ter dado o nosso contributo, mas nos esquivamos, ou não nos sentimos encorajados a fazê-lo. Está na hora de revisar para que a gente possa retomar e fazer de uma forma correta, de uma forma bonita, de uma forma gentil, porque o maior beneficiado somos nós. Gentileza gera gentileza. A autoanálise, meu amado, permite que alinhemos as nossas ações e os nossos pensamentos na direção das correções que necessitamos realizar. Para que assim ajustemos os nossos atos de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, tanto com relação a Deus, como em relação ao nosso próprio. É buscarmos ser cartas vivas do Evangelho de Jesus, através do esforço próprio e de exercícios repetidos, porque um treino deve ser treinado sempre exercícios repetidos em direção às boas causas. Assim, sedimentaremos em nós o próprio bem e estaremos a construir o homem de bem, o verdadeiro homem de bem. Destarte, meus amados. A criança, vamos tomar como exemplo a criança. A criança aprende a andar por quê? Porque ela está determinada a fazê-lo. Só por isso. Porque se a criança se sentisse medrosa, se sentisse insegura na primeira queda, ela não iria aprender a andar. Então, tomando esse parâmetro da criança, não desanimemos nunca. Levantemo-nos logo e sigamos em frente com tranquilidade, sem nos martirizarmos, sem culpa, porque a culpa engessa e paralisa a nossa jornada evolutiva. Com conhecimento de causa, devemos prosseguir, na firme determinação de não mais errarmos, de não repetirmos aqueles erros que já estão tão viciosos. Este processo, eu sei, é árduo. Assim necessitaremos de muita coragem, de muita perseverança, de determinação para que possamos realizá-lo. Agora, impede ressaltar
que Deus assiste e auxilia sempre, mas precisamos fazer a nossa parte se desejamos verdadeiramente melhorar. Conforme assevera Mahatma Gandhi, quando um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Neutraliza o ódio de milhões. Porque o bem é poderoso. O bem há de vencer sempre o mal. Só que a gente se acovarda. Deixa a energia do bem propagar cada vez mais. E construiremos, aqui mesmo na Terra, o nosso paraíso. E Gandhi, quando ele viu que o chefe da polícia, que acompanhava ele com uma arma de fogo para defender, para fazer a sua segurança, em caso de algum atentado contra a vida de Gandhi, o próprio Gandhi murmurou: enquanto alguém deve defender outrem com violência, eu não cumpri ainda a minha missão. A missão dele era a da não violência, porque não precisamos ser violentos para criarmos um mundo harmônico. Até porque com a violência não criaremos, porque violência gera violência. Uma energia maléfica só será destruída, só será extinta com o bem. Então, meus amados, para terminarmos essa nossa palestra sobre reforma íntima, eu digo para vocês: investamos em nosso interior, fortaleçamos o nosso interior e procuremos melhorar nossos espíritos eternos, porque somos espíritos eternos, imortais, transformando o que esta sociedade transitória estabeleceu como normal para nós. Lutemos o bom combate, e não a luta mesquinha dos materialistas. Quiçá a humanidade continuará ainda por muito tempo como é agora, mas nós que já estamos dispostos às mudanças de atitude, que já sentimos o amor ensinado pela doutrina espírita, que já estamos conscientes da realização de nossa evolução espiritual, que já começamos a compreender as palavras do nosso grande Mestre Jesus, podemos e devemos fazer a nossa pequena parte, vivendo a solidariedade no mais alto grau, que é a caridade, e realizar a transformação no nosso íntimo, no íntimo de cada um, fazendo assim a alquimia moderna de transformar vícios em virtudes. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz. Gratidão.